Fala, meus vasos, graça e paz. Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa, podcast Coffee and Bible. Ô, glória! Vocês estão bem, gente? É um prazer imenso estar com vocês aqui. Todos os sábados, a partir das 14 horas, nós temos um encontro marcado aqui pelo canal do Café com Bíblia. E desde já, convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aí do podcast e cair para dentro no compartilhamento, nos comentários, que é bênção de Deus. Amém? O programa de hoje, nós temos como convidado ele, nosso irmãozão, paizão, um amigo, cantor, compositor, Marcelinho Cielo. Ô, glória! Graça e paz, meu irmão. Graça e paz a todos aí. Seja muito bem-vindo ao podcast. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Me sinto em família mesmo. Amém. Né? E acho que eu não sou nem metade disso que você falou, mas... mas é uma bênção mesmo, uma honra estar aqui participando com vocês. Espero que eu tenha algo a acrescentar aqui hoje, né? Vai ser um Em tempo nome de incrível Jesus. para a glória de Deus. Né, Gabs? É, Tudo na paz, tudo tranquilo. na benção. É isso aí, mais um programa. Gente, Marcelinho é prata da casa, como nós Costumamos dizer. costumamos dizer, né? Também faz parte da Casa do Oleiro CDO Church, né? É um dos líderes da casa, né? Lidera ali o Ministério de Louvor. E para nós é um prazer, paizão, tá te recebendo aqui. Deixa Deus te usar, que através da sua vida, nós e vocês sejam impactados em nome de Jesus. Vamos fazer aquela abertura em oração? Amém. É contigo aí. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, Pai. Senhor, nós pedimos para que durante todo esse programa o Senhor se sinta à vontade no nosso meio, Pai. O Senhor possa vir rasgar os nossos scripts se necessário, mas nós te pedimos, Senhor, venha como o Senhor quiser. Que no nome de Jesus, todas as palavras, Senhor, lançadas nessa mesa, Pai, venham atingir corações como flechas no nome de Jesus. Venham ser como sementes lançadas em boas terras, Pai. Das pessoas que irão nos ouvir, sejam agora ou sejam posteriormente, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco durante todo esse programa. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. E eu quero convidar você, que está nos assistindo aí, a preparar o seu coração. Pegue a sua Bíblia, o seu café, papel e caneta, que vai ser bênção de Deus. Amém? Quero louvar aos céus por sua vida e também dizer que esse podcast está sendo patrocinado. Eu quero aqui citar os nossos patrocinadores e desde já agradecer pela vida de todos vocês, porque além de parceiros, vocês são muito mais do que parceiros e patrocinadores. Vocês fazem parte de tudo isso. E o meu desejo, como sempre, é que Deus continue prosperando as obras de vossas mãos. E esse programa, esse podcast, está sendo patrocinado. Tem como parceria Josi Pires, Espaço Josi Pires, Alif Estofados, Bela Arte, D10 Barbie, Al Concert, Mablock, Cia Fé, Ohana Vidros, CRE Inventários, Rio Gás, Ótica Indaiá, Oasis, que inclusive a Oasis, que é a escola cristã, né? Tá aqui o homem aqui, que é Nada mais, nada menos que o diretor da escola. o diretor da escola. Então, além de amigo, de irmão, de paizão, é também um dos nossos patrocinadores. Obrigado, paizão. Amém. Deus Prazer. continue abençoando em nome de Jesus. Gostosura da Amadá, Betel Móveis, Favela Venceu, Sami Decor e desejar as boas-vindas, sabe para quem? Graziano Assessoria. É isso aí que faz parte aí do nosso time, né? Nosso mais novo parceiro aí. Então, tudo sobre assessoria empresarial, abertura, alteração e fechamento de empresa. Graziano Assessoria, aquele abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. É isso? É isso. Paizão, se apresenta pra galera, né? Falei seu nome, de onde você veio, pra onde você vai. Se sinta à vontade, tá bom? Você tá em casa. Amém. Bom, como o Luiz já falou, eu sou Marcelo, né? Marcelinho, a maioria das pessoas me chamam de Marcelinho, né? Ou de Celo, né? A família me chama de Celo e na igreja todo mundo me chama de pai. Eu acho que é mais por causa da minha idade, né? Não pela paternidade em si, mas
Eu sou de Guanazes, nascido e criado na ZL. Favela venceu. Favela venceu. Nascido e criado lá na ZL, né? Um beijo pra minha mãe, Elzinha, meu pai, Jairzão. Top. São bênçãos na minha vida também, exemplos máximos para mim. Meus irmãos também, grandes homens. E minha vida toda acho que eu passei lá. Acho que eu nunca saí da Zona Leste, eu sempre fiquei por ali. No máximo, eu cheguei até a Vila Matilde, depois voltei. Deus fez eu voltar. Né? E não nasci em berço evangélico, né? Não nasci. Meus pais se converteram aí no longo da caminhada, acho que quando eu tinha entre 11 e 12 anos, que meus pais começaram a ir para a igreja, né? E aí a gente também sofreu aquela velha vida de quem, da galera da favela, da ZL mesmo, assim, a vida dura no começo ali. Né? E até bacana eu falar, assim, que parece até que é brincadeira, mas não é, é verdade mesmo. A nossa vida melhorou muito depois que meus pais se converteram. Né? Eu falo em termos financeiros mesmo, em termos, né? Antes disso era bem difícil mesmo. Apesar de ser novo, né, entre 8 e 10 anos, eu me lembro de muita coisa que nós passamos, né? Então, a vida da gente deu uma guinada depois que nós começamos a ir para a igreja e eu creio muito quando isso é pregado, porque eu vivi isso aí. Amém. Né? A gente começou a ter um caminho, né? Aí, mais ou menos de onde eu vim, é isso, né? Para onde eu vou... Eu tenho vivido um tempo incrível, assim, lá na CDO, né? Para quem não sabe, eu me converti na Igreja Batista, né? Ali na vila mesmo, na Igreja Batista Jardim Etelvina. Aliás, um beijo para todo mundo lá, para aquela galera toda. Jardim Etelvina, que o pessoal que eu amo mesmo são meus irmãos até hoje. E pastor Gilson, que está lá hoje também, um cara fera, gente boíssima. E tenho minha gratidão enorme à Igreja Batista, que minha formação foi toda ali, né? Mas depois de um tempo de vivência, assim, o Espírito Santo foi tocando a minha e a minha esposa, né? Por um novo direcionamento, assim, né? Dentro da igreja, né? E aí a gente fomos para uma outra igreja, na Vila Matilde, que era batista também, né? E eu fui para lá até profissionalmente, né? Foi uma oportunidade que tive. Algumas igrejas contratam, né, ministros de louvor para fazer uma... Dentro da igreja batista é até comum, né, acontecer. Eu fui contratado, fiquei 2 anos na igreja batista da Vila da Lila, que fica aqui pertinho, até aqui na Vila Matilde, né? Pastor Rogério, gente boa também, te amo, cara, meu barbinha. E fiquei lá por 2 anos, mas o Espírito Santo sempre me chamava. Assim, nesse tempo eu sempre frequentei muito a CDO, né? Eu vi a CDO nascer, né? O Bispo Marcos também foi da Igreja Batista junto comigo, né? A gente tem uma história bacana junto, né? Eu vi tudo acontecer ali, comecei a observar e comecei a participar, né? E eu me lembro que no começo da CDO, quando eles eram ali, lá no Etelvina mesmo, assim, eles não tinham muita banda, tal, tava toda informação, né? Sim. E aí eu sempre ia lá dar uma força, tal, e cara, sempre algo me pegava ali, né? Algo eu ficava diferente, mas eu batistão, né? Eu falava, não, cara, não é assim e tal. E foi isso ao longo dos anos, né? E o bacana é que nesses 2 anos em que eu fiquei na igreja lá da Vila Matilde, Deus veio me preparando muito, né? Para vir para a CDO. Deus veio confortando nossos corações, assim, veio falando cada vez mais, né? Porque, de fato, eu não tinha motivo para sair da igreja que eu estava, né? Além de estar louvando, fazer tudo que eu mais amava, ainda era remunerado para isso, né? Morava num bom lugar, né? Tinha um certo conforto naquela época, né? E então o Espírito Santo foi só queimando, e aí eu me lembro que um dia desse estava muito angustiado, né? E sem entender, até meio chateado com Deus, porque esses sentimentos ficavam vindo a mim, né? De tipo, cara, você tem que sair, você vai sair, ou por quê? Né? Tá tão bom, tá de boa, por quê? Tal. E eu sempre questionando, e aí um dia desses, o Bispo Marcos me mandou uma mensagem, né? Tá bem, Marcelinho, tô bem. E sempre fez isso, né? Ao longo da nossa caminhada, periodicamente, ele sempre mandava mensagem e tal. Tá tudo bem e tal, tá bem e tal. Cara, vamos tomar um café e tal. Aí, e assim,
te juro que eu nem queria muito, sabe? Eu falava, não tô muito afim e tal. E aí não falei isso pra ele, claro, na hora, né? Depois vai me pegar, né? Eu não falei isso pra ele na hora e tal, e eu tava nem querendo muito. E aí a gente tava numa fase meio ruim na escolinha e tal, a gente tava... E eu resolvi sair pra dar uma espalhada, né? E aí encontrei com ele na padaria, ele tava saindo, já tinha tomado café acho, com outro pastor. E aí ele me vira, vamos entrar aí, vamos tomar café, vamos e tal. E aí a gente teve uma conversa e naquela conversa eu entendi Foi que... fisgado. Assim, muita gente não vai entender isso, né? E eu nem também tenho vontade de explicar, né? Mas como eu posso dizer isso assim? Eu como ministro de louvor dentro da Igreja Batista, eu me acostumei demais com ser necessário. Entendeu? Então, assim, desde quando eu comecei a tocar, eu acabei tendo certas regalias dentro da igreja por ser um cara autodidata. E, mano, eu não tô querendo me promover, não é nada disso. Mas é algo que é a verdade na minha vida, né? Por ser um cara autodidata, eu toco bastante instrumento, eu canto, enfim. Então, por algumas vezes eu era muito necessário. E aquela parada era confortável para mim mesmo, sabe? Na última igreja que eu tive também, a gente pegou um ministério meio quebrado, a gente conseguiu levantar ali de alguma forma com os irmãos, estava indo bem. Então você acaba sendo necessário, né? E esse sentimento acabou me matando, assim, sabe? Por dentro, porque era bom, mas, cara, o Bispo Marcos sempre fala, a igreja não deve ser refém de ninguém, né? Então, eu acabava tendo esse papel dentro da igreja, né? Sim. E algo não me fazia bem de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu ficava, nossa, cara, um sentimento estranho. Mas, ao mesmo tempo, confortável por tudo. Então, o que me fisgou a vir para a CDO foi uma palavra negativa do Bispo Marcos. Muito negativa, assim, que muita gente talvez se ofenderia, né? E eu me lembro que naquela conversa que a gente teve na padaria, a gente conversando sobre tudo isso, né? Eu consegui desabafar com ele aquilo que eu estava sentindo. E aí ele me falou simplesmente isso. Ele falou simplesmente isso. Falou, Marcelinho, você é muito bem-vindo na CDO, mas a igreja não precisa de você, não. E aí eu olhei, cara, e eu me lembro que meus olhos encheram de água porque era tudo que eu precisava ouvir. Sabe? De entender que... Te desarmou, não foi? Entender que nenhuma igreja não precisa de mim. Forte. Nenhuma igreja precisa de mim. Tal, aquilo foi bom pra minha alma, de verdade. Né? E aí eu fiquei assim... Falei... E eu não me ofendi em momento nenhum. E eu falei, é aí que eu quero estar. Num lugar que eu não sou necessário. Lugar que eu não... Sabe? Eu estando lá e é real. Né? Eu estando na CDO, não estando... As coisas acontecem. Então, a verdade é que muito mais eu precisava estar nesse momento, nessa igreja, nesse momento, do que o contrário. Né? E isso foi libertador para mim. Né? Cheguei no trampo já totalmente transformado. Falei com a Mi, já sei. Já sei. Ela, o que? Tal, contei para ela e ela prontamente falou, é isso, tal. Né? E aí, muitas outras coisas também que me levaram, inclusive a Michelle, meu amor, te amo. E a Michelle é uma das pessoas também, né? Pelo ministério que ela carrega, né? Que dentro da Igreja Batista, por liturgia da igreja, não é muito possível, né? Sim. Exercer o que ela exerce, né? E a liberdade que ela tem hoje na CDO de fazer o que ela faz. Né? Então, é isso, né? A gente vinha no carro falando, né? A respeito. Quero mandar também um abraço para a Micheline. Te amo, mãe. Deus abençoe. Na verdade, a todos os irmãos da CDO que sempre estão acompanhando aqui o Café com Bíblia, vocês são top, gente. A audiência de vocês, topzera. Gratidão pelo apoio de todos vocês. E quinta-feira agora, tivemos um culto que eu não sei dizer se foi a igreja que subiu, ou o céu que desceu. Que nós fomos extremamente abençoados e direcionados através da palavra que a Micheline trouxe da parte de Deus. Foi muito impactante. Deus continue te abençoando. Te apanhou com gosto, né? Foi. Apanhamos. Meu Deus. Apanhamos. E é bom, né? Porque Deus só exorta aquele a qual ele ama, né? Foi manifestado o amor de Deus para conosco. Foi um culto abençoado. E é um prazer poder fazer parte de tudo isso. Né? O senhor já está há quanto tempo na CDO? Vai para 2 anos e meio agora. Mais ou menos 2 anos e meio. Top. Top. Em junho agora? Junho?
Quase 2 anos que eu tô na CDO. A gente chegou junto, então, praticamente, né? É. É que quando... No comecinho, quando era para eu vir no mês de dezembro. E quando eu tomei a decisão, eu falei com o bispo, e aí, né? A gente não consegue não ser constrangido pela vida do bispo, né, cara? E não é só porque ele é meu bispo, é porque ele é meu amigo mesmo. Eu conheço o Marcos há muito tempo e o coração dele é incrível. E uma das coisas que ele falou para mim, ele falou: Marcelinho, você vai vir para cá, já sei, o Espírito Santo já falou, mas não faz a curva de uma vez, vai devagar, porque senão o carro capota. Uau. Né? E eu me lembro que era outubro, novembro, dezembro, aí conversei com o meu pastor lá, falei, ó, preciso dar tchau, tá, chegou o momento, né, eu acho que é isso tudo, mas aí falei, ó, em 3 meses eu saio, né, dá 3 meses eu tenho esse tempo, e a gente já vai direcionando outra liderança pro louvor, tudo, e a gente entrou num acordo, né, e no fim até o pastor acabou mudando por conta dele, o acordo, né? Ele já quis adiantar o processo, mas eu me lembro que no comecinho de fevereiro daquele ano eu fiquei doente, fiquei com dengue, fiquei bem mal, fui internado, fiquei bem mal mesmo de dengue e tal, passei mal, e aí atrasou essa minha ida. Eu acho que eu comecei em fevereiro, um ano depois de fevereiro, mas ainda demorei um tempo, fiquei sem voz por conta da dengue e tal. Nossa. Provação danada, assim, nem sabia se ia conseguir mesmo tal, e aí acabou que não foi, né? A gente acabou se recuperando ali e aí continuamos, né? Glória a Deus. Mas acho que a gente chegou junto ali, né? Foi. A Gabs também, né, Gabs? Eu cheguei em outubro. Outubro? Dia 1º de outubro. Top. Em outubro desse ano faz aí 2 anos também. Caramba. Que eu tô na CDL. Mas também minha história com eles desde 2019 também. É antiga já. Eu não tive esse privilégio de ter uma história antiga, né? Eu lembro, antes do Marcha Calles, eu lembrava dela lá embaixo, na Rua da Feira. Sim. Antes de eu sair de São Paulo, teve algumas vezes que eu já passei em frente e tal. Na caixa d'água lá, né? Lembra? Tinha uma caixa d'água lá. Agora, quando eu voltei para São Paulo, a minha referência era a igreja que eu havia me convertido, né? Certo. E aí cheguei ir num culto lá e depois um dos amigos de longas datas falou, nossa, a Cida, quero mandar um beijão pra mãezona Cida, né? Nem sei se ela assiste o programa, depois até perguntar pra ela. Ele falou assim, o que foi o Marcelo, a Cida tá na Casa do Oleiro, ali em frente do Vale. E aí foi uma outra referência, falei, vou visitar. E quando eu fui pra CDO, era o culto do amigo. Sim. O Alan tava pregando. Eita. Beijo, Alan, você é benção. Alan é mestre. O Alan é terrível de benção. Mestre. E eu falei, cara, eu cheguei na situação, vaso quebrado, Casa do Oleiro, casou certinho. Já era, já. E aí tô lá até hoje pra glória de Deus. Né? É uma benção, assim. A Casa do Oleiro sempre fez parte da minha história, assim, né? E é incrível, cara. Eu tenho só lembranças boas, né? E tudo indicava que um dia eu estaria lá, né? Primeiro, cara, em 2012, eu gravei um CD, né? Consegui realizar esse sonho e tal, tipo, sonho de todo cantor, não adianta falar que não é, porque E aí eu tive a oportunidade de gravar um CD e tal, e aí lancei as músicas e tal. Mas enfim, tudo... A gente pobre, né, cara? Não tem muita grana, né, pra investir. Então, eu consegui rodar um pouco por São Paulo, Brasil, algumas outras cidades aqui do Brasil e tal, mas eu me lembro, assim, que eu me frustrava muito porque a galera não cantava as minhas músicas. Aí eu falava, mano, a galera não canta, tal, na igreja o pessoal não cantava, tal. E eu tipo, sempre tive essa timidez de não vou lá que o pessoal vai pensar que eu tô querendo só me promover e tal, enfim. Eu tinha essas coisas dentro do meu coração. E, mano, cara, quantas vezes eu passava de carro na frente da CDO e os caras cantando as minhas músicas. Uau. Cantando os meus louvores, assim, que eu escrevi, mano, um monte de vezes. Teve vezes de eu parar, eu falei, mano, não acredito. Parava lá na frente, os caras cantando as minhas músicas e tal. E eu, nossa, que bacana. E aí, quando o bispo me chamava pra cantar lá, eu nem cantava. Eu começava a cantar e eles já iam cantando minhas músicas e tal. Nossa, que top. E isso era muito, sabe, falando, mano, que vibe, que acontece aqui, né? E eu acho que a característica da CDO é a vibe que acontece no culto. Não é diferente, assim, é diferente. Eu já fui muita igreja. Já fui muita igreja. E, cara, eu já tô 2 anos para 3 anos lá. E toda vez eu me surpreendo. Não tem. Eu tento entender a atmosfera que acontece ali.
Acho que cada culto é uma história, É né? uma Total. história. É, o Nenhum negócio- culto é só uma mais um história. culto, né? É sempre o É culto. uma história mesmo. E é incrível. E tudo isso foi, sabe, me pegando. Eu não tinha- Foi me abraçando de uma forma e muito pela vida do Bispo Marcos, da Bispa Marcelina também, que é uma amiga antiga também. Uhum. Né? Conheço a Bispa Marcelina há muito tempo também. Né? E ela participou de um coral que eu era regente muito tempo atrás. Cantou com a gente e tal, fazia as aulas comigo lá. E sempre foi aquela pessoa ali, né? Ela era muito guerreira de estar lá, assim, né? E era muito bacana, assim. É uma galera que tá no coração mesmo. Tipo, o Peu, cara. O Peu, o Jefferson, mano, eu tenho uma história com o Jefferson incrível, cara. A gente. Pesão é Mestrão. outro também. Cara, o Peu é incrível. Posso te falar uma coisa? Claro. Ele, creio que ele vai estar assistindo isso aqui. Me ajude em oração para trazer esse homem aqui. Ele vai vir, ele vai vir. Não posso Deus, subir no não, monte. eu amo sua vida, velho. Nem que a gente bota no porta-malas do carro, dar traz a certo. força. Não, ele é benção de Deus em nossas vidas. Eu tenho uma história incrível com o Peu, assim. É algo que me emociona demais, assim, porque a gente sempre foi muito amigo e o Peu é aquele cara bagunceiro, né? O Peu era aquele cara bagunceiro. E eu sempre fui muito quietinho, né? Tipo, da galera, eu sempre fui o cara que os caras cuidavam. Porque eu sempre me machucava fácil, tal. Então, os caras tinham Tadinho. cuidado comigo. Oh, É meu verdade. Deus. Eu sou A muito sua, ruim, a mano. sua filha puxou mais pra... Eu tô Verdade, te ouvindo mano. aqui, eu tô lembrando Total. dela. A Manu Não, é ele total. todinho. Mateus Mano, já Michelin Oxi. todo, né? Embora desse tamanhozão, apesar que eu nunca, né, nem sempre fui desse tamanho todo que eu tô agora, né? Mas eu sempre fui o maninho ali que a galera, não, o Marcelinho vai machucar. Cara, sempre tive isso em mim. É jogar bola, eu me machucava. Ixi. Vai jogar vôlei, eu me Meu machucava. Deus. Nadar na piscina, eu me machucava. De skate também se machucava? Muito. Andava de skate, mano. E aí eu só queria fazer as coisas também, né? E aí, cara, o Peu era um cara que cuidava de mim pra caramba, sabe? Embora eu seja mais velho que ele é um cara que eles eram mais bagunceiros, né? Eles eram mais da zoeira, né? E eu ali e tal, e os caras sempre me tratavam bem e tudo. E aí, depois passou o tempo, né? Nessa coisa de eu tocar tal, o Peu uma vez falou, mano, eu quero aprender a tocar. Tal. Eu falei, demorou, mano. Já amava ele pra caramba, assim, gostava muito dele. Falei, não, bora, vamos fazer tal. Aí a gente marcou de começar as aulas. Ele me pagou as aulas adiantado. E, cara, a gente nunca teve uma aula sequer. Todas as vezes que a gente foi, a gente entrou no manto, a gente orou, a gente chorou, Óbvio. a gente conversou um com o outro, a gente profetizou na vida do outro. Pera. Meu, incrível, incrível. E a gente batista naquela época tal, e aí depois a gente sempre brincou sobre isso, sabe? E as aulas tal, não sei o quê. E foi um tempo incrível, cara. A gente nunca conseguiu ter uma aula. O teclado ficava ligado lá e a gente nem mexia. A gente começava a falar de Deus, começava a falar da vida, Top. começava a chorar. Quando a gente via, já tinha ido. Aí na próxima a gente faz. E foram bastante meses assim, a gente fazendo tudo isso. Então, a história que eu tenho com o Peu, assim, o Peu é um irmão pra mim, cara. Tipo, eu amo muito ele, sabe? Amém. Ele, aquele rabugento, né? E é um cara que tem um ministério incrível lá na CDL também. Né? A Ele galera, é mestre, né? Ele é mestre. mestrão. Ele é Não, mestre. É mestre. Na sabedoria verdade, a sua história com a CDO ela é incrível. Vou compartilhar algo aqui. Na verdade, eu vou fazer só o trampolim, né? Mas você falando aí, nós estamos vivendo, como nós fazemos parte da mesma comunidade, um tempo incrível da CDO. A CDO está vivendo as promessas de Deus, sabe? A gente está numa atmosfera muito impactante, que se torna até difícil da gente se expressar o que nós estamos vivendo. De fato, cada culto é inédito. O que a gente vive, Sim. o que nós experimentamos do poder de Deus. Agora, você falando, e aí me veio na memória aqui, e recentemente nós tivemos uma reunião que foi citado isso até pela parte do bispo. Você tem noção, nós somos um canal de bênção para as vidas. A gente aprende, a gente ouve isso, o bispo sempre falando, né? Nós só somos o canal, a ponte. Mas você tem noção a representatividade que você tem de toda essa construção? Porque vamos lá para o início. Você foi uma peça fundamental para a conversão do bispo. Isso poucas pessoas sabem. Eu estou falando isso aqui porque o próprio bispo fala isso. Já ouvimos ele no culto falando, na reunião agora, recentemente, ele comentou isso. Você tem noção? Você já parou para pensar assim? Toda honra, toda glória é dada a Deus. Amém, sempre. Mas Deus usa pessoas.
Já parou pra entender? Meu, tudo que nós estamos vivendo lá atrás, tipo, querendo ou não, você faz parte da história, pô, da construção de tudo isso. Sabe? Você foi um canal de bênção pra fisgar o homem. Mesmo sem imaginar, né? E, cara, essa história é muito engraçada, assim, e também foi uma das confirmações, assim, para mim. Muito forte, velho. Muito forte, porque eu, de fato, eu não fazia ideia. Eu não lembrava disso, assim, né? Do que tinha acontecido. Só para contextualizar, né? Quando eu era jovem e tal, quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui um carinha meio fora da caixa, assim, né? Então, assim, é até legal compartilhar, porque eu sei que tem muita gente que sente assim, principalmente quem é mais jovem, né? Sim. Então, eu era um cara que eu não me encaixava muito na igreja, por causa do meu jeito tal. Eu sempre fui do skate, calça larga, roupas largas. Eu nunca parei com cabelo nenhum. Às vezes eu tava careca, às vezes eu tava de black, às vezes eu tava de trança. Então, para a comunidade na época, nessa minha época, era um pouco complicado isso, né? Tinha muito mais do que é hoje essa questão da vestimenta. Então, o pessoal pegava muito no pé mesmo, né? E assim, normal, era o que era para a época, né? Eu cheguei na igreja numa época que nem tinha bateria, não podia ter, né? Isso foi liberado depois. Então, algumas coisas era... E assim, eu sempre jovem, muito rebelde, né? Não ligava muito. Eu queria ser daquela forma ali e pronto. Então eu sofria muito na igreja. Então eu não me encaixava muito na igreja, mas eu também não me encaixava no mundo. Depois que eu me converti. Eu não me encaixava no mundo, mas não conseguia, porque não dava. Eu não tinha condições. O Espírito Santo sempre me pegou muito forte em relação a isso. Né? A santidade. Sim. E desde muito novo eu acabei entendendo isso. É claro, não sou perfeito em nada, né? Mas eu acabei entendendo muito isso, assim, dos lugares que eu poderia estar, dos lugares que eu não poderia, das pessoas que eu poderia estar. Então eu ficava meio que no meio das coisas ali, né? E aí, nessa vibe toda, eu sempre também tive essa coisa de expressar o evangelho através da música. Então, teve um trabalho na escola, que era uma feira cultural que ia ter. E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, por que não ter uma sala gospel? Né? Tinha sala de tudo lá, né? A sala de todas as coisas culturais, né? E falei com a diretora, mas já sabendo, já fui para ouvir um não, né? Eu falei, não vai rolar, né? A diretora, não, a ideia é muito legal, dona Nair, né? Ela vive até hoje. Dona Nair, um beijo para você. Não sei se você vai ver, né? Mas... E na época ela falou, não, legal, amei a ideia, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Aí eu falei, não sei, eu vou levar um violão, eu boto umas músicas, me dá uma sala que eu resolvo. Né? E aí eu me lembro que eu tava muito triste no dia, porque ninguém foi me ajudar da igreja. Aí eu falei, consegui tal, não sei o quê. Ninguém deu muita ligância, assim, tipo... Beleza. Aí eu falei, já falei que eu ia, eu vou, né? Aí o que eu fiz? Eu arrumei uma TV, arrumei umas fitas cassete que eu tinha lá, como é que chama mesmo? Não é DVD, é cassete mesmo, videocassete, né? Videocassete, né? Videocassete. Olha, eu nem lembro mais das coisas. Videocassete, coloquei lá pra tocar as músicas gospel que eu tinha lá, os DVDs lá, gospel, videocassetes. Toquei, peguei o violão e coloquei algumas coisas, escrevi Jesus na lousa, desenhei um leão, eu também gosto de desenhar um pouquinho e tal, e deixei lá, e não entrava ninguém, velho. O pessoal olhava, o que é? A sala gospel, beleza. E passava. Tal, aí eu tava um pouco triste, assim, né? Eu falei, nossa, mano, que chato. Né? Aí, flopadão lá, né? Fiquei lá, e aí, cara, me entrou um cara lá. Eu conhecia ele, né? Já tinha uma faminha ali na vila, né? De ser uns caras briguentos e tal. E aí entrou um cara, era o Bispo Marcos, né? Ele até tava meio calibrado. A fama do Bispo era essa, né? O Bispo era Briguenta. LP, os caras eram Era. encrenqueiros, briguentos. Os caras do futebol ali, os caras bravos. E aí ele entrou lá, tal, olhou, aí toquei uma música pra ele, até pedi uma música, tal. Falei de Jesus pra ele e tal. Beleza, e foi isso. Fui embora. Fui embora bravo, frustrado, briguei com Deus, falei, tá vendo? Só me faz passar vergonha, velho. Sério. Tal, e voltei pra igreja, a vida seguiu, tal. Passou um tempo, ele apareceu lá na igreja. Apareceu lá, tal, e foi ficando assim, aí passaram-se os anos, ele seguiu a vida, né? Ele foi pra outra igreja, virou pastor, tal, só veio o cara indo e tal. E de verdade, eu não lembrava mais disso, porque foi um dia que eu quis esquecer mesmo. Falei, mano, não entrou ninguém, deixa pra lá isso, né? Não lembrava mais disso, de verdade. E aí, passaram-se muitos anos mesmo, e aí o bispo me convidou para ir lá na igreja,
né? O Marcelinho vai lá, tá no aniversário, tudo. Eu nem fui para cantar aquele dia. E aí eu me lembro que... Acho que era o apóstolo César Tavares que estava pregando lá, que era na Machacales, ainda. E eu me lembro que aí o apóstolo profetizou que a igreja ia sair de lá. Top. Naquele dia. E eu tava lá, e aí o bispo pegou a palavra e começou a contar essa história. E foi ali que eu lembrei, cara. Eu falei, nossa, verdade e tal. Aí ele chamou, a gente chorou, me chamou lá, a gente orou, chorou. Foi bem emocionante lembrar disso e tal. E eu não lembrava mais mesmo, né? E aí ele E o chama... homem brabo com Jesus. Você vê como que é interessante, tipo, como não é a gente, sabe? Isso pra mim é a marca de que não é eu, a glória não é minha, não é nada sobre mim, nem nada, né? E de que Deus usa até um burrão que vai reclamar dele, sabe? Que às vezes eu fico, cara... e por isso que hoje, sabe, eu sempre falo com meus filhos que se a gente sente Deus, a gente tem que fazer, não importa. A gente tem que fazer. Se Deus quer mudar ali todo um ambiente, só vai. Só deixa acontecer, porque a gente não consegue alcançar o que Deus quer fazer. E para mim essa história é tudo isso. Tipo, na época eu não alcançava. Não, jamais eu ia alcançar que Deus estava querendo pegar um cara que através desse cara ele ia montar uma igreja que depois de 15, 20 anos ia abençoar minha vida, ia acolher minha família, né? E para mim, eu sempre falo muito isso para ele. Eu falo, para mim, cara, é o ápice da minha vida, tá vivendo. E não porque é a CDL, porque, tipo, de ver minha esposa, meus filhos na igreja, todos engajados na igreja, todos cristãos. O Mateus é um menino incrível. A Manu também. A Manu é a pessoa mais crente lá de casa. A Manu é a pessoa mais crente lá de casa. Top. Cara, a Manu é aquela... É o chão, sabe? Ela é uma adolescente e tal. Tem os BOzinhos de adolescente, que é normal, mas... A Manuela é uma pessoa incrível, assim. Né? Inclusive, falar da Manuela, eu não posso não deixar de mandar um beijo pra Larissa, né? Eu falo pra Larissa que toda semana eu falo obrigado pra ela. Quem é a lá do João? Larissa foi uma bênção, assim. Amém. Então, olha... Beijo, Larissa. Olha Deus uma é top. Semente, né? É aquilo, né? O que Deus faz hoje, a gente só entende amanhã. Eu acho que assim... Isso quando entende, né? Quando entende. Isso que eu ia falar agora. O problema de muitas pessoas é... Porque assim, Deus ele é fora da curva. Fora da lógica. As coisas de Deus nunca... Eu gosto de falar assim. A matemática de Deus nunca bate. Não bate. 1 mais 1 pra mim é 2. Deus não. Deus é diferente, velho. A de Deus é o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Eu consigo alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, assim, quando nós recebemos uma informação do céu, uma missão de Deus, quando Deus outorga a nós uma missão, o segredo é obedecer mesmo sem entender. Então, ardeu no seu coração de fazer um projeto gospel dentro de uma sala e que só entrou uma pessoa, que essa pessoa hoje é o seu pastor. É meu pastor. É incrível, né, cara? Então, assim, eu vejo hoje o podcast Café com Bíblia e eu vim de casa até a igreja lembrando do Café com Bíblia, de como começou. Que inclusive eu falei que eu ia mandar um abraço, quero mandar um abraço aqui pro Marcos, pastor Bruno Henrique e cantor Pedro Henrique. Marcos foi o cara que acreditou no projeto. Top. Sabe? E eu lembro como hoje, eu no apartamento de casa, com o celular gravado, algo bem tipo amador mesmo, entendeu? E abriu, né, foi no Facebook, abri a live e tal, e ele foi fazer o café e tal, e a gente começou esse projeto, depois o pastor Bruno Henrique, Pedro Henrique, por fim acabou vindo até o Jean, grande abraço, Jean. Então, assim, eu vim falando com Deus, assim, pessoas que ele colocou no meu caminho que acreditaram em um projeto, os caras são loucos. Então, as coisas de Deus, ela é maluca. Deus usa dessa forma, assim, sabe? E quando eu vim pra cá, nesse estúdio, quando eu falo de Deus, seja ministrando a palavra, uma live ou um story que eu abro, eu sei que nunca é só um story, um programa, um podcast. Tem um propósito. E o propósito é maior do que a nossa lógica, né? Não tem como... Então, cara, nós estamos aqui, só Deus sabe o que Deus está fazendo, vai fazer, através da sua vida, através das nossas vidas. Tanto que a gente até tinha... É legal. A gente fala isso. A gente até tinha uma pauta, né, Luiz? E o negócio tá indo pra... tá tudo... Exatamente. Não é aquilo que a gente planeja e tal.
essa vivência é muito bacana, assim. E quando eu falo que Deus vem me preparando para estar com a CDO, é mais ou menos isso. Tudo isso que esse bolão da minha vida, tal, esse envolvimento todo, e fora outras experiências que eu tive, né, me trouxeram nesse momento para essa igreja. E a gente fala do culto, né, que sempre é algo diferente. Eu que estou no louvor ali, é sempre essa expectativa, assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente se planeje. E a gente se planeja. Eu particularmente, sou um pouco chatinho com essa coisa do planejamento, né? Então, assim, normalmente é óbvio que nem todos os meses dá para fazer, mas normalmente, o mês anterior eu já tenho mais ou menos toda a escala feita, já tenho mais ou menos as músicas também já prontas, tal. Então, eu gosto muito dessa antecipação. Mas a gente nunca sabe. Nunca sabe, cara. Às vezes a gente sobe lá no altar e a pessoa que ora para começar o culto já faz o culto mudar. Dependendo do que a pessoa ora, a gente já entende. Já é. No louvor. E eu louvo muito a Deus, assim, cara. Eu aqui eu não posso deixar de falar. Eu quero louvar a Deus pela minha equipe, cara. A minha equipe de louvor, todo mundo é incrível, cara. Tem gente muito melhor do que eu ali, cara. Sabe, cantores, os músicos, os meninos que chegaram agora também. Tem uma galera nova que chegou que, nossa, acrescentou demais. E todo mundo é muito incrível, todo mundo é muito sensível, sabe? Não dá trabalho, tipo, sabe? Se precisar mudar, bora, vamos mudar, tal. E aí o culto acontece da forma que o Espírito quer. Sim. Sabe? É óbvio, nem sempre rola. Às vezes a gente atrapalha. Sim. Mas a minha oração é primordial, assim. Muitas pessoas me perguntam como é que você se prepara, como é que você faz e tal. Eu só peço a Deus para não deixar eu atrapalhar nada. Só isso. Só isso. E vimos falando sobre isso, né? O Deus que quebra protocolo script. Exatamente. Quando a gente fez o convite, você viu? Não foi estipulado tema nem nada, porque aqui não é assim. Aqui não funciona, né? Tempo de mesa, nós estamos sobre uma mesa, então eu acredito muito no que você carrega. Sim. Então, qual é o objetivo aqui? Sermos impactados, ouvir qual foi a minha pergunta? O que queima no seu coração? Só foi isso. Foi isso né? mesmo. Porque é através disso que vai incendiar os nossos corações, o coração de quem está Minha nos resposta assistindo. foi o quê? Tantas coisas, nem sei, é tanta coisa, nem sei. Bora ver o que o Espírito Santo e a vibe é essa, sabe? Entrando nessa questão de protocolo, nós temos aqui o Jeff. Lá vem ele, ó. Já te amo, filho. Aquela pergunta, posso fazer aqui? Claro. Posso? Tá. Eu não sei o que é, mas eu vou fazer. Tem uma pergunta aqui do Jeff, que é o Batera. Eu amo a vida desse cara. Inclusive, a gente comentando essa questão de protocolo, recentemente num culto, Deus desceu com a densidade tão forte no culto que ele ficou a música toda sem tocar. Só chorando. Se rendeu a glória, a graça de Deus ali. Porque assim, quando Deus desce no ambiente, meu, vai embora script, protocolo. Eu vou fazer até um corte dessa parte, eu quero que vocês façam. Okay. Quando Deus desce, quando o Espírito desce, até o baterista sente. Arrepiou aqui, viu? Você tá doido. E eu vou dizer uma coisa pra você, naquele dia lá, a gente tava como obreiros, né, bem em frente ao altar. E ele tava com aquele probleminha, né, que graças a Deus Deus bradou na vida dele, curou ele, de ouvido, né. E aí, já sabíamos, estávamos alerta disso. Aí a Gabs olhou pra mim assim, será que o Jeff tá bem? Eu olhei pra ele, eu tentei identificar, né? Será que o ouvido doeu e tal? Aí eu falei assim, eu acho que o ouvido dele deve estar doendo. Daqui a pouco ele botou o rosto dentro da camisa e falou, a glória de Deus. Captou, pegou. E aí depois eu falei assim, no culto, nada contra os bateristas, eu amo os bateristas, né? Eu amo vocês. Vocês são tangedores, de verdade. Eu falei, pra um baterista chorar, tá maluco. É porque... Foi forte. Diga aí, Vala. Forte. Deus abençoe, né? Já a gente te ama, brother. Naquele dia também, aconteceu algo incrível assim, também relacionado a mim, né? Aquele dia era pra eu cantar também, né? Aquele dia era pra eu estar cantando, tanto que acho que no vocal ficou a Vitória e o Gabriel. Isso, foi só eles dois, né? Então eram nós três, era pra ser nós três. E Deus falou que não. Uau. Só foi isso. Eu cheguei na igreja, eu já tinha falado, né? Tá. No começo da semana eu já tava sentindo, eu falei, Vitória, não sei se eu vou. Ela, não, mas você tem que estar. Eu falei, não vai dar. E eu, não. Deus falou que não. E aí o bispo confirmou também, cara. É incrível essa conexão, assim.
Top o isso, bispo viu? confirmou na minha vida, falou, Marcelinho, acho que quinta-feira pra você prestar culto, né? Não é pra... bispo, já tô ligado, Ok. já tô ligado já. Então, foi incrível, assim, Muito top. fiquei ali, Deus, foi um mover incrível. Gente, vocês não estão entendendo, o baterista entrou no manto, o Pegou o baterista... Se baterista. desse o microfone na mão dele ali, Meu Deus do céu. Forte, muito forte Forte. mesmo. A pergunta do Jeff é, Ah, pergunta pra ele qual mistério acontece entre quem canta as músicas 6x8. Acho Falou que em isso aqui árabe aí pra mim. acho que isso aí é só gíria de cantor, que eu não... Falou em De árabe. músico, vamos lá. né? Tentar explicar aqui pra galera. Aí é uma coisa mais técnica, né? Então, assim, as músicas que a gente canta, a gente usa um monte de aparelhagem lá, né? Então, a gente usa o clique, o VS. Pra quem não sabe o que é clique, é o que denota o tempo da música, né? Então, assim, normalmente, existem tempos variados pra música. Então, normalmente, os hinos que a gente canta são os hinos 4x4, que seria uma contagem tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, essa é a contagem 4x4. E a contagem 6x8, tá? Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um tipo de contagem diferente. Normalmente, a gente que canta, a gente tem uma dificuldade nessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal. Então, normalmente a gente acaba se perdendo, né? E o Jefferson, ele é o cara do tempo, né? Ele é o Sim, ele que comanda ali, né? que comanda a parada. E normalmente ele pega no pé da gente. E assim, acho que foram raras vezes, é que vocês não percebem, né? A gente tá ali, a gente acaba... Mas raras vezes que a gente conseguiu acertar um 6x8 lá. Sério? Tem essa dificuldade, porque a contagem é diferente, né? Então, Ela sai do compasso. não é que sai do compasso, é um compasso específico, ele não muda, mas ele requer um pouco mais de atenção para você estar cantando, né? Entendi. Porque assim, o compasso mais confortável é o 4x4, é o mais fácil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. É o mais fácil, ali não tem como errar. Então, em qualquer lugar que você entrar, dá certo. Tranquilo. O 6x8 já não, né? Então, se você errar no tempo 2 ali, nossa, já Desandou toda vai a dar uma música encrenca já. ali para os músicos, vai dar uma encrenca. Que normalmente, tal, e a gente tem essa resenha dentro lá do ministério, né? Errou 6x8. Vai ter música 6x8 hoje, o vocal vai errar. Tal. E normalmente a gente erra mesmo, né? Então, já tá satisfeito? Respondido? Né? Respondido. Ops. Ai, meu Eita, Deus. Jesus, glória a Deus. Respondido. Paizão, cara, que top esse momento. Eu de verdade louvo aos céus pela vida. Eu quando eu tô ali no culto ali, eu digo pros meninos ali, exemplo, eu sempre tô gravando ali vocês ali, eu cultuo e a adoração, ela mexe comigo de uma forma assim surreal. Não entendo nada de música, de instrumento, mas é algo que mexe comigo. Bateria principalmente, não sei por quê. Não sei se... É incrível mesmo. A bateria mexe comigo assim, também. sabe? E é a questão que eu falo assim, são os tangedores, né? Aquele que atrai a mão de Deus. E um músico, quando ele entende isso, que ele não é só um músico, ele é um tangedor, aquele que atrai a mão de Deus, cara, é surreal. Em cima disso, né? Tem aquele que nós já estamos chegando no final. Passou rápido, hein, ó? Passa ligeiro demais. Eu quero que o Senhor deixe essa reflexão, a questão assim, porque assim, a sua chegada na CDO foi algo impactante porque Deus te desarmou com uma palavra, entre aspas, negativa para quem se torna negativo para quem não sabe receber, na verdade, né? Sim. Que, na verdade, a fala do bispo te tirou a escama de peixe dos seus olhos, pelo que eu entendi. Totalmente. E quando fica confortável o ministério para nós, é aí que está o perigo. Nós temos que entender que nós somos um canal de bênçãos sobre as vidas e que o ministério, a chamada, nunca deve ser ou estar confortável a nós, né? Esses tantos anos que o Senhor tem de caminhada com Cristo, exercendo o seu ministério, aquilo que Deus confiou a você, qual é a lição que você deixa para quem é músico? Ou não só por isso, nós estamos numa sequência de adoração, que adorador não é aquele só que canta. Sim. A adoração não se resume a isso, Não. né? E está sendo incrível, né? Daqui a pouco se tornar uma série, né? Mas deixa uma reflexão em cima disso pra gente entender, para os músicos específicos, né? Que é a sua área, e entender essa questão.
Tem uma palavra que acho que a maioria das pessoas que trabalham com louvor vão dizer, mas acho que pouca gente entende mesmo. E eu vou ver se eu consigo esclarecer isso, né? E há uma palavra assim que muitos pastores e líderes falam, e uma coisa que eu carrego comigo também é que o altar é o fim da linha. Né? Então, para muita gente é o fim da linha, é o fim da carreira, é a linha de chegada. Né? Então, muita gente entende que ali é o final, e às vezes da forma pejorativa, mas eu entendo essa palavra, e isso serve para minha vida, e deve servir para todo mundo que toca. O altar é o fim da linha no sentido de que tudo tem que começar muito antes. Tudo tem que começar muito antes, porque senão não faz sentido. É aquilo que a gente fala, você não consegue entregar algo que você não tem. Não dá para entregar algo que você não tem. Então, na minha vivência hoje, tudo que eu entrego é tudo que eu tenho. Sim. Sabe? E eu só vou aprendendo muitas coisas, né? Ali no altar. Eu sempre fui um cara que sempre se preocupou muito com a técnica também, né? De trazer um bom resultado, entregar um bom canto para a igreja, uma boa tocada, do jeito que a gente fala. E aí, eu conheci o Blessed esses dias, né? Beijo, Blessed, eu te amo, negão. E ele me deu uma lição, sabe? Tipo, e a gente conversando sobre isso, ele falou, não, cara, toda vez que eu subo no altar, eu entrego tudo. E se eu vou estar rouco no outro dia, não me importa. Uau, isso aí não é me forte. importa. Se eu vou Isso aí estar foi algo que- sem a voz, aí depois é com Deus, ele que resolve. E aí eu peguei isso pra minha vida, sabe? Eu tenho levado. Então, o altar, ali pra gente que canta e toca, é o fim da linha no sentido de que a sua vida tem que ser uma adoração. Não adianta Sim. você levar ali pra cima do altar algo que você não faz no seu quarto, cara. Exatamente. Sabe? Não adianta você levar pra cima do altar algo que você não é na sua família. Sabe? Então, é nesse sentido, sabe? Não quer dizer que, tipo, é a aposentadoria do cristão Sim. está no altar. A mesma coisa de uma pregação. E eu entendo o louvor também como uma pregação. Entendeu? Concordo. É algo que você tem que construir, é algo que o Espírito Santo vai construindo em você. Por isso que eu gosto também de me antecipar, gosto de me preparar, né? E então, é algo que você vai construindo, é algo que você vai comunicar para a igreja. Sim. Né? É algo que você vai entregar para a mensagem. A gente falou da última quinta-feira e foi exatamente isso que aconteceu. A gente não tinha nada combinado, nada mesmo. Então, todos os louvores bateram. Casou tudinho, né? Toda a palavra que o bispo trouxe, pré-pregação, a pregação, a finalização, foi tudo uma bênção, né? Todos nós fomos tomados ali naquele lugar. Então, eu acho que o resultado é esse, sabe? Né? Embora o Espírito Santo seja soberano, Deus é soberano, ele vai fazer o que ele quiser sempre. Sim. Né? A gente também tem que ter essa noção, mas a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado. Como eu disse, a minha oração hoje, antigamente antes de subir no altar eu orava, Senhor, me prepara, Senhor, Senhor, abençoe a minha voz, abençoe quem vai tocar, tal. Hoje a minha oração fala, não me deixa eu atrapalhar, Senhor. Nossa, isso aí é pesado. Não deixa eu atrapalhar. Forte. Não deixa. Por favor, a gente sempre pede por favor, Senhor, não deixa atrapalhar, Glória a Deus. sabe? Então, é o que eu tenho tentado trazer hoje pra galera que tá comigo, e é uma galera incrível mesmo, o pessoal, Isso é verdade. os músicos da CDL são incríveis, os cantores, né? Então, é isso, sabe? A vida de quem toca, de quem é músico, não faz sentido se não for assim. Sim. Você pode ser o melhor músico, o melhor cantor, o melhor tocador. Se você não tiver a vivência com o Espírito Santo no seu dia a dia, sabe? Se você não tiver a cultura da meditação, a cultura do devocional, De nada vale. tipo, não vai fazer sentido, sabe? E até ouso dizer que às vezes o Espírito Santo é misericórdia e te usa, mas uma hora você vai sentir isso. Isso é verdade. Uma hora quando você vive uma vida de não devocional, uma hora você vai começar a sentir. Aquilo que eu costumo dizer, o culto ele começa Quando a gente acorda. quando a gente Quando acorda. a gente acorda. Se nós entendermos isso, o horário que é colocado por uma certa denominação, a gente vai entender que ali é o ajuntamento para entregarmos o nosso culto racional.
Mas o culto começou quando eu acordei hoje, Já foi. 8 e pouquinho da manhã. Entendeu? Foi. Meu culto começou. Então, isso é muito, muito importante entender isso daí. Sim, e assim, Glória a Deus. não só para os músicos, né, Luiz? É a vida do cristão. Exatamente. É a vida do cristão, né? É a vida de todo Top. mundo. Se todo cristão entendesse isso de forma definitiva, Jesus já tinha voltado, hein? É. Né? Isso é verdade. Porque o transbordar, isso é imenso, né? Uhum. Enfim, a gente vai até acabar entrando em outro assunto, mas hoje tem muito crente que não quer saber disso, né, cara? Isso é Tem verdade. uma galera que só vai no culto ali Infelizmente. e pronto, e vai embora e já era. Mas não, essa vivência com Deus é que tem feito falta, né, cara? É. Tem feito falta entender, o Espírito Santo acaba nos dando discernimento. Sim. E quando a gente tem discernimento e vivência com o Espírito Santo, a gente não cai em balelas, né? Isso A é gente não verdade. cai em balelas, a gente não é enganado. Né? Então é isso, mano. Acho que é mais ou menos isso. Paizão, que Deus continue te abençoando. Aqui tem que ser 3, 4 horas aqui, porque, meu, é um tempo incrível e de fato passa muito rápido, facilmente, passa né? muito rápido. Meu desejo é que Deus continue abençoando, te utilizando como uma ferramenta que é para abençoar vidas. Amém? Amém. E eu pode tam- fazer seus agradecimentos. Tá? eu quero agradecer aí minha família, né? Meus filhos, a Michele. Amor, eu te amo demais. Acho que eu sempre ouvi que a gente deve se aproximar de pessoas que levam você para próxima de Deus, né? Top. A Michelle me leva para próxima de Deus desde quando eu conheci ela. Glória a Deus. Então, o amor da minha vida e te amo muito. Sem você, sem chance. E obrigado por você aceitar esse louco que eu sou, né? Esse maluquete. E minha família CDO também, meus filhos CDO, vocês. Caio, se eu não falar do Caio, ele me bate. Caio, Raquelzinha, Caio, tô com saudade do Caio do pessoal aí, viu? meus filhinhos. Meu bispo, pastor Marcos, te amo muito, cara. Você é muito mais do que um pastor para mim, eu sempre te falei isso, Peu, né? E agradecer a minha galera, o Ministério de Louvor da CDO. Agradecer por vocês também aceitar as minhas maluquices também, né? Eu me lembro que quando eu cheguei, eu quis mudar muita coisa que eles já faziam, né? E, cara, eles compraram a ideia, eles me abraçaram, sabe? Eles me deram confiança, né? A gente mudou coisas bem terríveis, né? De horários, de chegar no culto, Sim. enfim, assim, sacrificante mesmo pra galera. E, mano, eu não tenho problema algum. Todos abraçaram, todos são ali comigo e que Deus continue abençoando vocês aí, sabe? Eu amo muito vocês, é bom. Eu tenho crescido com isso, né? Tenho sido abençoado pela vida de vocês. O Ministério de Louvor da CDO, vocês são incríveis. Deus abençoe demais, viu? Tá? Menos o Jefferson. Mentira. Jefão é top. Amém, paizão. Deus continue abençoando. Saiba que o Senhor é bênção sobre as nossas vidas, viu? Amém. Acho que eu sou muito mais abençoado, né? Eu ganhei muitas coisas, né? Eu ganhei uma família gigante, né? Ganhei uma família gigante, assim. Entendeu? É top dizer de bênção. Às vezes você falou uma palavra, Marcelo, você não tem noção, tal, mas vocês também não têm noção o que é estar com vocês, assim, né? Vocês não têm noção o que é pra mim, né? Tá assim, Glória a Deus. tipo, tá num lugar assim que é, oi pai e tal, e se tornou tão normal, né? Até as pessoas falam, né, Gabi? Nossa, sua filha, É isso. Já me perguntaram, meu, quantos filhos você tem? Eu falei, bastante, cara. Alguns. Tem Alguns muitos aí. Aliás, Dia dos Pais tá aí, tá? Fazer valer, né? Deus É abençoe. isso. Cara, um prazer enorme. Minha oração é que esse projeto avance fronteiras que a gente nem imagina. Amém. Amém. Que esse projeto Glória a alcance Deus. pessoas que a gente nem imagina, né? Amém. Em nome de Jesus. É aquilo, né? É Deus que sabe. Amém. Às vezes a gente tem dúvida, né? A gente fala, vai dar, não vai dar. Isso é Tá, verdade. mas eu sou prova viva que Deus trabalha na dúvida. Na nossa dúvida. Amém. Ele nunca tem dúvida, a gente sempre vai ter. Isso é verdade. Mas ele trabalha, cara. Então, se tipo, o seu coração tá duvidando de algo, o coração de vocês tá duvidando de algo, se apega com Deus. Amém. Acredita nele, mano. Amém. Ele sabe o que é melhor. Então, que esse projeto perdure, alcance muitas pessoas, que venham muito, Deus traga pessoas Amém. pra cá,
para cada vez crescer mais esse projeto em nome de Jesus, que já é bênção, mano. Já é bênção na minha vida, já é bênção na vida de muita gente. Então é isso, continuem. Amém. Firme. Amém. Glória a Deus. Uau. É isso, Gabs. Meu Deus, é isso. E ó, só desmistificando algo aqui, ele falou que tem muitos filhos e talvez é por causa da idade. Não é não, viu? O coração desse cara aí, eu acredito que até você que não conhece, deu pra sentir um pouquinho de como é o coração dele, né? Até quem Então, tá assistindo quer ser filho. não tem mais vaga não, viu? Tem que falar com a Manu. Tem que viu? falar com a Manu. Se a Manu não liberar, então sinto muito. Mas... É isso. Vamos orar agradecendo a Deus e que Deus continue te abençoando, você, sua casa, sua família, dando aí um restante de sábado abençoado. Compartilhe com geral, com a família. Eu tenho certeza que você também tem essa possibilidade de ser um canal de bênção, né? Transferindo isso, transmitindo, transbordando sobre vidas. Em nome de Jesus. Quero convidar mais uma vez. Não, na verdade, perdão. Pai. Deus dê essa honra de mais não. Amém. Orar em agradecimento. E te esperamos no próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Paizão falou algo aí e se resume em uma frase que é o slogan, posso dizer, do Café com Bíblia, né? Levando Jesus... Por onde ele nos levar. É isso. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Paizão. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e a tua presença é notória na nossa vida, Pai. Sim. Nós amamos o teu mover, amamos o teu agir, amamos a forma com que o Senhor faz as coisas, Pai. E nós somos totalmente gratos por tudo, Pai. Senhor, que o Senhor cada vez fortifique esse projeto, que o Senhor cada vez fortaleça e traga crescimento a essa obra, Pai. Que é uma obra evangelística, Pai, é uma obra de falar sobre Ti, que alcance pessoas que precisam ser alcançadas, Pai. Quero te pedir que o Senhor abençoe a vida do Luiz, a vida da Gabs, a vida do João, que está ali, e das outras pessoas que trabalham nesse projeto. Que o Senhor dê força, dê ânimo, que eles encontrem no Senhor a vontade de prosseguir, Pai. Nós devemos buscar tudo em Ti, Pai, e que eles busquem no Senhor a vontade de estar sempre fazendo isso, Pai. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquela central ali. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Até a próxima.